Então, Tiago, você tem até às 8 horas. Se precisar um pouquinho mais, fique à vontade. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao convite do grupo por essa oportunidade singela de juntos, através da tecnologia, refletirmos a respeito da mensagem do Cristo. E todos aqueles que irão nos assistir a posteriori ou nesse momento possam sentir as doces vibrações de renovação e de consolo do Cristo. E rogamos a Ele, o nosso benfeitor, de todo o tempo, para que nesse instante nos preserve numa psicosfera de harmonia e de paz, para que possamos então merecer e construir a felicidade que tanto almejamos. Allan Kardec debruçava desde os seus 16 anos de idade, mergulhando nos seus diversos conteúdos filosóficos, principalmente aqueles que envolviam os problemas humanos, aqueles que alfinetavam o coração, e daquelas pequenas picadas, como afirma Santo Agostinho, que mesmo que pequena, sobre a epiderme, costuma ferir e machucar. Trabalhava o mestre de Lyon e debruçava-se ao longo de profundos estudos para conseguir encontrar respostas nesse vácuo que mergulhava a religião. Mas além desse vácuo do século XIX, ainda ganhava terreno algo singular: o materialismo, que corrompia a juventude, assim como hoje, que delineava os vícios no campo das sensações, sem oferecer ao transeunte soluções para os seus diversos problemas. Na essência do codificador, nós vamos encontrar em obras póstumas essa busca incessante. Porque, afinal, ele, como um homem inteligente da época, espírito evoluído, com uma intuição profunda acerca do futuro e do consolo de Deus, queria de fato conseguir encontrar essa ponte. Uma ponte segura perante a tempestade do mundo. Não essas pontes mal construídas que sussurram nas primeiras tempestades das ilusões do mundo, mas algo seguro para aquela mãe que chora perante o túmulo com a perda do filho. Para aquele homem que trabalha arduamente ao longo de horas e horas e vê o crescimento dos ímpios. Queria também oferecer aquelas crianças sôfregas de alimento, de pão, de saúde, de tudo, de toda escassez. Uma felicidade plena. De que era preciso, então, entender esses pormenores do mundo para oferecer, então, ao indivíduo que passa por todas essas alfinetadas no mundo periférico de nossa galáxia, chamada Terra, força e coragem para enfrentar os problemas do mundo. As mesmas necessidades, como afirma Emmanuel na lição inicial, é a mesma necessidade de outrora. Ao longo de milênios, nós estamos ainda sedento de paz, de harmonia,
Temos ainda o nosso coração carente de afeto. Não conseguimos compreender a problemática dos laços de família. E volta e meia somos confrontados ou pelas tragédias naturais, ignoradas e incompreendidas pelo mundo, ou, na grande maioria das vezes, também defrontados pelas tragédias estampadas nas notícias dos jornais. E era sobre esse prisma que debruçava o mestre Lyonês, o bom senso encarnado, como afirma os nobres espíritos, falando a referência desse nobre homem. Conseguir, então, encontrar no catolicismo uma ponte para verdadeiramente sentir a Deus, mas como encontrar uma solução para o abismo da transitoriedade da vida, sem compreender a justiça divina sobre o ponto de vista espiritual. Sem uma lógica que encadeasse. E mergulhado então o mestre no protestantismo e via que ali havia um rompimento entre as duas religiões, mas na figura do Cristo, o Cristo pregou a união e como poderia agora, ao longo do tempo, assim como na antiguidade, romper-se as bases e trazendo-se conflitos. E é óbvio, mergulhando também no protestantismo, como poderia então encontrar justiça? Ou se iria para o céu, ou se iria para o inferno? Não haveria lógica sobre esse prisma, porque como um pai de família poderia estar feliz por seguir o seu rumo e as suas diretrizes cristãs, e o seu outro familiar, que por algum motivo equivocou-se, estaria feliz no céu e outro vivendo em aflição no inferno. E aonde estaria nesse meio a divindade trazendo-se justiça. Mas, ignorando esses dois polos, buscava na ciência e não encontrava também resposta para que, diante das injustiças, possivelmente divinas, como compreender o cego de nascença, o pobre, e inúmeras pessoas que de bem sempre faziam bem e tudo, e todas as portas e em tudo se fechavam-lhe para a conquista de talvez uma necessidade aplacada, um equilíbrio material e de ordinário também uma harmonia psíquica. Assim descreve o codificador que por longo tempo debruçava-se em uma teoria que conseguisse, então, no futuro, levar numa numa bandeira tríplice, uma união entre as religiões, a sociedade e a ciência, com a bandeira do progresso, da fraternidade e da união. E nesse vácuo, já na sua idade avançada, em 1853, ele também encontra um nobre homem, Senhor Fortier, entre outros renomados, que lhe apresentam, então, um novo mundo, uma manifestação espiritual através das mesas, que ali, indagando no seu íntimo, encontrara um nexo para desenrolar a sua tese, para oferecer para aquela mãe que perdeu seu filho, para o pai que só encontrou a aflição, para a filosofia, a ciência, a psicologia, de todas as áreas, a solução para os seus diversos problemas. Vai então escrevendo ele com as suas teses profundas, analisando as manifestações dos espíritos, os diversos problemas do ser, da sociedade. Precisamos conhecer Allan Kardec em intimidade para que então possamos entender Jesus na sua mais profunda essência. Um homem vinculado à razão, apaixonado pelo Cristo,
com um grande objetivo, então, de desacortinar o dogmatismo criado pelos homens em torno da figura mais importante, chamada Jesus Cristo. Tanto cuidado que o codificador teve, através de uma simples manifestação grosseira, encontrava ele ali uma solução para todos nós que aqui estamos na Terra e também uma solução para aqueles que partiram para o verdadeiro mundo. Nessa união entre dois mundos e compreendendo essas leis, facultaria em essência para o indivíduo o enfrentamento de suas provas. Derrubaria o materialismo, daria a noção de justiça àquele que busca, renovaria o ânimo para aquele que passa na aflição, reservaria para aquele que confia o remédio perante a dor da perda, unindo laços de fraternidade, de amor e de paz. Avante para sempre, o progresso é o nosso lema, a reencarnação é a nossa lei. E somente a fé raciocinada poderá, então, trazer-lhe a base ao indivíduo sustentáculo de uma existência correta, mais feliz e mais justa. Seria preciso agora compreender as bases antigas sobre o prisma da razão. E ali, imortalizando uma das palavras mais belas de nossa doutrina espírita, condicionando então o arcabouço para que a gente conseguisse então desenvolver dentro da gente as virtudes. E ali, como alguém que olhasse para o alto a descortinar o véu da escuridão da imortalidade, mas nos trazendo o selo, o toque do violão suave, atraindo as mentes aturdidas e apontando a nos afirmar, a dizer, a verdadeira fé é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Porque ali começara a construção de um ser psíquico que encontraria a sua sombra, que encontraria o esboço psicológico em Jesus, e encontraria num tríplice aspecto filosófico, como afirma Emmanuel. A filosofia irá indagar, e nas 1019 questões nós temos as indagações. A ciência esclarece no campo científico, como nós temos na mediunidade. Mas a fé restaura, eleva, ilumina, levanta e lhe dá o norte à frente perante as tempestades de nossas embarcações. Então seria preciso entender primeiramente a problemática existencial e primeiramente assumirmos a responsabilidade. Porque na afirmativa de Jesus, esse nobre homem nos diz que não há efeito sem causa, como afirma o Espírito Emmanuel, o mérito, o benefício não antecede o mérito e o trabalho. Para que a gente, então, encontre um consolo, é preciso trabalhar. É preciso merecer, para a posteriori colhermos o benefício da mente tranquila, da voz equilibrada, dos passos seguros, dos brilhos nos olhos, na voz que acalma e que eleva e que compreende, mas acima de tudo consegue sentir os cravos da cruz no mundo. E assim o codificador, mergulhando nas manifestações dos Espíritos, prepara para nós uma filosofia tão profunda e que às vezes nós não nos damos conta do material que nós temos, como nós nos afirmamos logo no início. A pergunta para o cristão de hoje é se ele tem algo para oferecer, porque Jesus Cristo tem muito a nos dar. Na afirmativa de Emmanuel, ele nos repete há milênios. A sua evolução se perde nas poeiras e na criação dos mundos, nas estrelas e nos cosmos, e reserva ele para nós
uma união entre o Espírito de verdade, a verdade imorredoura. Oferece para nós agora, no momento tão oportuno, a religião do futuro, que rompe os templos, mas nasce no cadinho de cada ser. A religião do futuro, a religião do amor. O amor, então, deve nortear os nossos passos, se desejarmos, então, sentir, logo de primeiro, os brilhos do consolo, a força do Cristo, a base da fé, para conseguirmos, então, darmos um passo adiante, porque muitos de nós compreendemos equivocadamente a palavra consolo. Acreditamos que consolo é pieguismo, mas na visão de Jesus, o consolo ele é dinâmico. Ele é uma força motriz que nasce na alma. Nas suas mesmas afirmativas, batei-vos a porta e ela abriu-vos-á. Vinde a mim e encontrará o sentido. Então, nas nossas primeiras indagações, nas nossas afirmativas claras que nós vamos encontrar no mundo, ignorando a doutrina espírita, quem não passa pelo sofrimento na Terra? Todos. O sofrimento ainda faz parte do mundo. Mas nós precisamos nos perguntar, primeiramente, por que sofremos? Porque há tipos de sofrimentos. E aí nós vemos como Kardec, ele é tão profundo. Um cientista que consegue perceber a amplitude da figura de Jesus. Consegue trazer de uma forma didática o seu aprendizado, a sua teoria, a sua exemplificação para os dias atuais. Tendo naqueles livros, nós vamos encontrar em obras póstumas as 5 alternativas que o indivíduo tem para enfrentar os seus problemas. Olha a delicadeza de Kardec. Mergulha no panteísmo, no deísmo, no protestantismo, no dogmatismo, no materialismo, e nos oferece como última alternativa para a análise daqueles que buscam compreender o sofrimento, o espiritismo. Tão delicado este homem. Ignorando o preconceito da sociedade, mergulhando nas leis espirituais, materializando o ensino com risco de perder prestígio, dinheiro, apoio, já encaminhando no seu momento de descanso. Um salve a este homem, Allan Kardec, que utiliza deste nome como pseudônimo para tornar a obra impessoal. E ainda nós, no momento atual, enchemos a doutrina de personalismo. Ao longo do tempo, mesclamos a doutrina cristã de uma forma apaixonada, impondo, matando, perseguindo. E por isso a nossa dificuldade de compreender em essência uma palavra máter que deve nortear os nossos pensamentos, as nossas escritas, que devem delinear os nossos projetos, que deveria estar estampada em nossa mente, simples e singela, para conseguirmos compreender a figura de Jesus e encontrar a felicidade. Amai o próximo como a ti mesmo. Na afirmativa cristã, como nós conseguimos ignorar essa realidade? Porque não tem como entender. Se não for pelo prisma do trabalho, não há como não entender o sentido. Senão, quando o nosso orgulho ofusca, não é necessário um diploma, nem dinheiro, nem falta dele. Não é necessário absolutamente nada para conseguir entender
amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse, encontrarás sustentáculo para a tua existência, porque o outro é você mesmo, o outro é a ponte. Então nós começamos a pensar o que nós precisamos fazer. Porque todos nós desejamos sentir consolo, mas poucos desejam sentir o Cristo. E o nosso objetivo é começar a sentir o Cristo. Porque nós já entendemos pelos valores racionais. A filosofia nos ajudou a indagar o porquê de nossa existência. A mediunidade conseguiu esclarecer a ciência do mundo invisível. Precisamos então restaurar o evangelho em nosso coração, porque nós corrompemos ao longo do tempo. E nos perdemos nos desvarios das sensações. Fragilizamos o outro, perseguimos por quimeras apaixonadas, ferimos o coração do outro, delineamos mortes e sofrimentos das inúmeras famílias. E por uma lei morredora renascemos com o objetivo de fazer diferente. De merecer um pouco de paz nas singelas palavras do Cristo. Como vemos este homem apaixonado por Jesus, para então, através do desenvolvimento filosófico, colocando razão, demora-se 625 questões para tocar no nome de Jesus. Tamanha preocupação de Allan Kardec. Era imprioroso no momento trazer a essência do Cristo. Tal a nossa dificuldade de compreendermos o valor da mensagem, mas acima de tudo de sentir o amar ao próximo. Como a si mesmo. E ali no esboço psicológico ele nos diz que as leis divinas estão em nossa consciência. Ora, quando então infrinjo a lei, eu sinto a tristeza. Quando eu não estou no compasso aliado às leis divinas, eu sinto ansiedade. Quando eu não alimento a fé, eu sinto medo da morte. Quando o meu orgulho me alimenta a revolta, eu não consigo sentir esperança. Quando a revolta toma conta do meu próprio ser por ignorar esse passado, eu então me prostro para o futuro e minha vida fica num círculo vicioso. Estarmos com Cristo e bebermos da água do consolo é conseguir dar um passo à frente em torno de nós mesmos. É preciso despertar essa consciência que está dentro da gente. Como nos diz Leon Denis, como nos diz Emmanuel, assim como nos afirma Jesus. O reino dos céus está dentro de vós. Está dentro. Não é preciso a aprovação do outro. Não é preciso o auxílio do outro. É preciso coragem. Embora o outro nos forneça teorias, assim como Jesus nos forneça exemplificação, mas se o coração está fechado, essa é a palavra. Não adiantará inúmeras reuniões, não adiantará inúmeras manifestações mediúnicas, não adiantará inúmeras palestras, porque não é no campo exterior que há sintonia, é no campo interior. Precisamos, então, alavancar a vontade, o prazer de viver a mensagem, de encontrar razões, de compreender o nosso sofrimento, de arrancá-lo sobre a nossa epiderme, de conseguir, então, compreender a cruz e não fugir. E construir um destino mais sutil, mais leve, mais afável, mais dócil, mais esperançoso. Plasmando já nesta vida
uma vida mais simples. Que esse seria o nosso papel. E aí Kardec, trabalhando essa realidade, ele deseja então instrumentalizar, através do Livro dos Espíritos, um compêndio para que a gente tivesse um manual todo detalhado, para que a gente caminhasse sobre uma ponte segura das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas buscas, para que no momento de sofrimento a gente tivesse condições de ter uma base de compreender, de sentir, de levantar. Porque, como afirma o Espírito Emmanuel, não se evolui no mundo a não ser pelo suor da epiderme e pela lágrima dos olhos. Então nós precisamos compreender o sofrimento. E a mensagem do Cristo, ela é um curativo perante a dor. Ela é um lenitivo perante aqueles que não aguardavam mais nada. Ela é luz diante da sombra. Ela é força motriz diante da ingratidão. Ela é perdão sem medir as consequências. Ela é amor perante os ladrões. Ela é luz perante o mal. E se hoje nós estamos aqui, se deve à cruz que ele levantou. Então nós precisamos ter um olhar naquilo que nos aflige, para conseguir então compreender as suas diretrizes, porque ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós precisamos entender essas frases. Mas ele nos disse: todos os aflitos serão consolados. Ele nos diz: bem-aventurados todos aqueles que conseguem bem sofrer. E aí nós vemos Kardec preparando essa realidade para que conseguíssemos mergulhar. Poderia então iniciar a codificação kardeciana através das orientações de Jesus. Por que ele não começou? Seria um trabalho mais fácil. Porque o Evangelho já estava escrito. Ele reserva a terceira obra como ordem cronológica. Ali há uma razão. Todo o manual, o compêndio de imortalidade, as 5 obras e obras póstumas, há uma linha de raciocínio. É preciso, então, iluminar o nosso inconsciente, iluminar a nossa razão, compreendendo essas leis, fazer uso delas. Nós precisamos fazer uso dessas leis, as 10 leis que estão contidas em O Livro dos Espíritos. Porque nós sabemos que pelo pensamento nós atraímos, pelo coração nós sentimos, dentro de um mecanismo entre cérebro e coração, coração e cérebro. E dali gerará novos destinos, novas situações, novas resoluções. Entraremos então numa fileira melhor, aonde sentiremos prazer na solidão. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo, então, se integrava na natureza a conversar com o Pai que está no céu. Em obras póstumas, Allan Kardec vai nos trazer 2 emblemas que fecham muito a razão pelo qual nós sofremos. Nosso orgulho, nosso egoísmo. Nós precisaríamos conseguir mensurar o tamanho do nosso orgulho. Porque aí é a razão por que nós sofremos. Se o sofrimento bate na sua porta com total força, ao ponto de lhe paralisar, pode ser que é o orgulho que está grande demais. Se a revolta se instala, se a doença arranca, é preciso pensar no egoísmo. O orgulho será, então, o nosso primeiro objetivo para atacá-lo,
porque ele é instinto de preservação. Nós precisamos sair do instinto de preservação, entrarmos, como afirma o Espírito Lázaro, nas sensações e com os sentimentos depurados. É como se fosse ali um terreno onde a gente tivesse que semear todos os dias, tirando ali as ervas daninhas, para que no futuro conseguimos colher o fruto do equilíbrio. Neste mesmo livro que nós fizemos a lição inicial, vejamos como é tão oportuno. Emmanuel nos traz: brilhe a vossa luz, na página introdutória, que vai nos dizer que as nossas estruturas psíquicas estão aliadas a enfermidades do passado. E ele faz uma análise psicológica entre abutres e abelhas, onde os abutres se alimentam dos despojos do chão e as abelhas se alimentam das flores. E ele coloca um homem ali no meio, nos dizer: e um homem se alimenta de emoções. Olha que palavra belíssima. Que frase belíssima. Ora, se o homem se alimenta de emoções e a abelha se alimenta da flor, eu sou um abutre ou sou uma abelha? Lembrando que as emoções são processos repetitivos dos nossos pensamentos, e os sentimentos são essas emoções alimentadas pelos nossos pensamentos. Universal, aonde Deus nos oferece os recursos, como essa mensagem nos diz sobre cultive a paz do mundo e a paz do Cristo. Deus então está a nos oferecer a paz. Mas se a nossa mente não está alinhada para merecer essa paz, temos conflitos. Aí é preciso, no cadinho de nossa alma, resgatar essa essência de uma prática, de uma mensagem no exterior, mas de uma mensagem interior. E aí nós começamos a pensar dentro do aspecto dos 3 momentos em que nós nos encontramos em sofrimento. O sofrimento pelas nossas inconsequências. O sofrimento pelas necessidades que temos de expiação. E pelo sofrimento que nós temos necessidade de evolução. Por essa razão que nós vamos entender que a obra de Kardec reserva-se o Evangelho segundo o Espiritismo num capítulo mais longo, que é o capítulo 5. Para que a gente não entrasse nessa onda a dizer que isso aí seria obsessão, que isso aí seria problema de reencarnação passada, que isso aí seria problemas e problemas de outras existências. E aí Kardec ratifica, exara, dizendo causas atuais das nossas aflições. Fechou a lógica. Poderíamos dizer aqui para os nossos irmãos que estão aí assistindo, lacrou. Porque o problema não está nas outras existências. Porque elas são pequenas. As expiações. Elas são períodos longos. Ou seja, o indivíduo se prepara para daqui a 20 anos, como nos afirma Joana de Ângeles, para um momento de dificuldade, uma doença, um problema, ele tem um longo prazo. A misericórdia divina lhe dá isso, como nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo, que veio 3 livros diferentes aqui na mente, viu aí, né? Como é que tá ligado? Veio a letra M, Mensageiros, Missionários da Luz e Mecanismo da Mediunidade. Acho que o arquivo aqui tá cheio, até eles achar aqui aonde teria que puxar. Reencarnação de Segismundo. Segismundo teria um infarto com seus 30 e poucos anos, delineado pelo seu problema da sua existência, que a gente não sabemos qual. Mas se ele se colocasse à disposição de fazer o bem, de mudar o seu paradigma mental, conseguisse amar o seu pai, assim como o seu pai amara ele, no conflito da existência, ele não teria um infarto. Porque na assertiva do mundo, o amor cobre uma multidão de pecados.
E aí nós continuamos a dizer que é problema de obsessão, que é problema de expiação de outra existência, e na verdade é causa atual. Por isso que é longo, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque às vezes é pela nossa má educação. E aí você não vai sentir consolo. Porque você não vai sentir consolo, porque a doença é você. A doença é a maneira como você lida com as questões. E aí os espíritos vão nos dizer quantas doenças que seguem no corpo são abusos da nossa saúde. O que tem a ver isso com outra encarnação? Nada. Quantos problemas que nós encontramos hoje no nosso Espírito Santo, mais de 33% de homicídio, são ligados pelo nosso excesso da personalidade. O que isso tem a ver com reencarnações anteriores? Quantos problemas financeiros são pelas nossas ambições desenfreadas? O que isso tem a ver com outras encarnações? Quantas ingratidões dos filhos são pela nossa má educação como pai? Porque alimentamos a paixão, alimentamos o orgulho, alimentamos a vaidade. Passamos a mão na cabeça e depois nós colhemos. Quantos problemas na família são pelos nossos excessos? Seja pela maneira como nós vemos, seja pela maneira como nós reagimos, seja pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Vejamos aonde nós temos que atacar novamente. Mas, não podemos dizer de não fugir das bases. Os problemas de outras existências, sim. Os laços de antipatia que nós carregamos, que precisamos então substituir, dolorosos. Mas aonde que nós vamos então delinear os nossos passos? A não ser, como nos diz Allan Kardec, cabe, e os espíritos também, cabe no momento em que nós estamos sofrendo, nos perguntar, será que eu não estou sofrendo pelo meu excesso do meu orgulho? Porque diante de um conflito entre duas partes, não será porque que eu me excedi? Voltemos a uma análise cristã, uma ciência cristã, de rever a nossa existência, de rever os nossos atos, para sermos uma abelha e não um abutre. Porque aí não há consolo, porque é lei de causa e efeito. Se você está se alimentando de ressentimento, não tem como Jesus Cristo lhe consolar. Porque o seu padrão vibratório ele está em declínio, ele está cinzento. Não estamos dizendo que não sentimos isso, nós sentimos. Quem nunca sente uma mágoa, quem nunca sente medo, quem nunca sente ansiedade, quem nunca sente ressentimento, é por isso que nós estamos aqui. A grande questão é conseguir desenvolver ferramentas para que a gente perceba que estamos sentindo isso. Porque senão nós estaremos dentro da doutrina espírita com os olhos cinzentos. Estaremos então difundindo amargor, fel. Iremos enxergar no outro o reflexo de nossa sombra, iremos perseguir. Iremos então dizer, falar, confabular, conflitos e não levar paz. É uma tarefa difícil. Que precisamos começar. Ora, então por que eu sofro? Então é orgulho. Como eu irei trabalhar? Olha como é que Allan Kardec ele é tão feliz. Que homem dedicado à humanidade. Nós precisaríamos reservar um tempo para compreender a essência de Kardec. O Reformador tem tantos livros e tantas mensagens e análises de Kardec tão profunda. Os estudos psicológicos, desculpe. Os primeiros. E aí nós vemos Kardec bem assim, trazendo profundamente no beabá, como nos diz os nossos professores
meio de destruir o orgulho e o egoísmo. Se é ele a razão pelo nosso sofrimento, então por que não mergulhar dentro dele? Nós precisamos então sair do ego. E para o orgulho, o primeiro momento é reconhecer Deus como Pai. Porque nós não estamos no controle. Ninguém sabe quando a pandemia vai acabar. Ninguém sabe como começou. Agora nós sabemos o que nós podemos fazer. É enfrentar. Com fé. O que sustentou o indivíduo que irá transitar é permanecer em equilíbrio nesses momentos em que nós vivemos? A fé. A fé é o meio claro de destruição do orgulho. É o que está escrito lá. Então é preciso que você tenha uma conversa com a sua essência. Que você reserve esse interior e diga a si mesmo: Senhor, o que realmente quer que eu faça nessa situação em que eu estou? Imaginemos isso. Se teríamos condições então de ouvir, porque é preciso então ouvir. Fale-me, Senhor, então nos meus ouvidos e sairemos do orgulho. E entraremos em conflito, porque o ego vai inflamar. O orgulho vai dizer, e a humildade vai lhe pedir. Mas ela só irá falar no silêncio. No pensamento confiante. No cadinho de sua casa, do seu quarto. Numa conversa sincera. Entre você e a divindade. Para conseguir entender que as causas atuais, elas precisam ser erradicadas. Então é preciso que eu valorize a minha saúde, é preciso que eu trabalhe a minha personalidade, é preciso que eu freie a minha ambição, que eu ilumine as minhas paixões, para que os problemas que surgem não seja eu responsável diretamente, mas sim seja eu responsável pelo processo de progresso. Para que eu consiga mergulhar no consolo. Porque o consolo nada mais é que a dinâmica do amor em ação. É o respeito à lei, é um esboço espiritual, psicológico, com atitudes, com pensamentos, com sentimentos, refletindo sobre aquilo que Jesus Cristo exarou no Sermão do Monte. Aplicando no interior do nosso ser e exteriorizando emoções novas. Porque é o que nós sentimos quando nós vamos à casa espírita. É o que nós sentimos quando nós estamos online. Porque os espíritos, então, multiplicaram essas sensações. Cada casa, cada lar, cada aquele que irá assistir está conectado dentro dessa igreja augusta livre que está no espaço. Rompemos a barreira sólida da casa espírita. Mundo de regeneração. É o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há mais barreira física. E aí nós precisamos, então, ampliar essas sensações que nós sentimos. E aí o Cristo vem nos dizer no capítulo de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. É o capítulo menor do Evangelho. O mais longo é o capítulo 5. O mais curto é o capítulo 6. Então por que eu não me sinto consolado? Porque tem um condicionamento, tem condições. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos. Ou seja, quando eu estou aflito, estou sobrecarregado, eu estou indo aonde? Eu estou recorrendo a quem? Para qual lugar? Será que é a quem e aonde poderá me aliviar? Não sabemos. Mas com Cristo a gente sabe.
Aprendeis comigo que sou brando e humilde. Opa! Então, para você sentir o consolo, é preciso que você aprenda a ter brandura e humildade, a condição. Porque a brandura e humildade é o contrário do orgulho e do egoísmo. Então é preciso exercício. E nesse exercício, você conseguirá então encontrar um refrigério para a vossa alma. Olha, é a condicionante de pensamento positivo, de compreensão do momento que nós estamos passando, de análise do sofrimento e a busca dentro da lei. Para que ali sintonizando, trabalhando, assim como nos diz Emmanuel lá no final, para você colher o benefício. Quantas encarnações regimenta-se uma virtude? Quantas horas teremos, então, para sedimentar a paciência? Então é a longo prazo. Porque aí o jugo será suave, o fardo será leve. Porque você atende à lei. E aí os espíritos vão reservar apenas uma faixa com mais ou menos 5 linhas. Todas as misérias. Olha só. Todas as misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, doenças, ingratidões, problemas, etc, 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 estará reservado no futuro. É no futuro. Não é agora. Mas agora nós conseguimos então sentir suavemente já essa esfera que se abre quando nós então rotineiramente buscamos a brandura e a humildade. Para então sentirmos o consolo já neste mundo físico, mas aos poucos, como um trabalhador fiel que aguarda o momento das férias, que é a morte do corpo, para então colhermos todos os sentimentos, as consequências também dos nossos atos e tudo aquilo que nós aglomeramos de bom. Olha o trabalho que nós temos que realizar. Então é preciso ir de encontro ao Cristo, trabalhando a suavidade, a bondade. É por essa razão que Kardec, dentro da bandeira fora da caridade não há salvação, ele queria saber, de fato, qual que era o sentido da caridade e como pensava Jesus, olha. E os Espíritos respondem. Jesus pensava como caridade a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E Kardec vai mais além na questão de 187, que é um complemento. Ora, mas o Cristo também disse, amai os vossos inimigos, mas amar os inimigos não seria contrário à nossa natureza? Já que ali com o inimigo não há simpatia, há uma quebra de confiança. E se há uma quebra de confiança, há naturalmente uma antipatia. E os Espíritos vão dizer, de fato, mas não é esse amor apaixonado que você tem por um amigo, mas sim, é fazer o bem diante do mal. E assim, meus irmãos, escutando um pouco mais daquilo que o Cristo tem a nos dizer e indo de encontro a Ele, nós poderemos então suavizar a nossa alma, revigorar os nossos princípios, educar a nossa mente, libertar-se das viciações, reservar a nossa saúde, retirar o máximo que pudermos de causas atuais de aflições, mas sim dentro de um trabalho disciplinando, trabalhando, sofrendo, mas com outro olhar diante do sofrimento. Sermos merecedores já nesta vida, no imenso projeto de abrir a nossa casa interior, para que esse sol de quinta grandeza possa liberar os nossos miasmas mais profundos de ressentimento, de ingratidão, de violência, de intolerância,
pelos nossos esforços, abrindo a nossa janela mental, de refletirmos em torno do pensamento do Evangelho e resgatando, para entrarmos não mais na fileira daqueles intelectualizados, como afirma Humberto de Campos na página inicial do livro Boa Nova, mas para entrarmos na fileira dos evangelizados, para sermos cidadãos de uma pátria universal, alimentando o nosso progresso, a nossa fraternidade e trabalho. E somente nesse tripé, como Allan Kardec em Obras Póstumas coloca, uma bandeira muito profunda, trabalho, progresso, fraternidade. Nós temos então em nosso Brasil ordem e progresso, ordem nos sentimentos, progresso com trabalho. E assim Kardec aliando a pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil, para esta igreja livre, dessa sociedade pacificada, dessa sociedade mais feliz. De sofrimento em sofrimento, de trabalho em trabalho, de pacificação em pacificação, transformaremos o indivíduo, pouco a pouco, sem a lerdeza da tartaruga, nem a ansiedade e o imediatismo dos ansiosos, mas com o tempo de Deus. No esforço de aliarmos os nossos dias, as nossas horas e os nossos minutos à prática do Evangelho, do bem e do amor. Deus, a nossa referência. Cristo, o nosso modelo. E caridade, o nosso lema. Somente assim sentiremos o consolo e o jugo leve. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigada, Tiago. Foi ótima a palestra, foi muito boa mesmo. Nos trouxe certas questões sobre a quantidade de sentimentos que nós temos que lidar diariamente e como nós estamos tratando esses sentimentos. Se estamos realmente assim trabalhando eles ou se estamos sufocando para depois lidarmos com isso e nos causando assim certas enfermidades. Ele vai para dentro de nós se transformando em células mortas, né? E vai nos causando tantos problemas. Nós mesmos nos causamos as nossas afecções, as nossas doenças, com esse descontrole emocional que nós temos em lidar com as situações que vamos encontrando pelo nosso caminho. Meus amigos, muito boa noite, boa semana, que seja realmente de muita luz, de muita paz, que possamos realmente caminhar um pouquinho mais com Cristo a cada dia. Beijos, se sintam muito abraçados, até o próximo domingo.